em questão de moral, em questão de virtude, nessa vida, para outra nós conservamos, nós mantemos, nós não perdemos. As leis universais, então, a gente pode dividir a lei em outros aspectos para ficar mais palatável, né, mais entendível. Então, a gente trata de 7 leis segundo o Corpus Hermeticum e o Caibalium. Eu estou tomando aqui o Caibalium, tá? O Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda, daqui talvez uns 10 anos de estudo nossos, a gente vai então adentrar, tá? Por enquanto ficamos no Caibalium. Então, primeiro, mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito, ou ação e reação. Sobre isso a gente já tem alguma consciência, né? E gênero mental. O que são, então, essas 7 leis? Né? São os pilares da criação. Elas regulam, então, os movimentos e as atividades, tanto da vida humana como de todo o cosmos. Elas indicam o caminho para nós caminharmos, visando sempre, ou seja, objetivando sempre o nosso avanço, o nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução. Então, é importantíssimo que a gente sempre tenha isso em mente. Se nós queremos mesmo evoluir a nossa consciência, nós temos que praticar algo além da caridade. A gente tem que praticar principalmente a aprendizagem e a aplicação das leis universais. Senão, a gente não vai conseguir, mesmo praticando alguma virtude, avançar na senda do conhecimento, certo? Então, vamos à primeira lei, que é o mentalismo, tá? A lei do mentalismo, ela é resumida em um aforismo: o todo é mente, o universo é mental. Né? Então, a gente vai tentar compreender isso, desmembrando esse aforismo em explicações mais fáceis de ser assimiladas. Tá? Então, vamos lá. Tudo e todos, toda a manifestação, toda a criação, o universo como um todo, tá? É uma criação da mente do todo. Tá? A gente costuma, em filosofia, não utilizar muito o termo Deus, porque esse termo já está muito contaminado com as concepções religiosas e essas concepções que foram sendo recobertas com os véus ao longo do tempo. Então, o que a gente quer é retirar os véus, né? É se tornar uma Isis sem véu, né? Lembram lá da obra Isis sem véu de Helena Blavatsky? Então, é exatamente uma Isis sem véu que nós queremos nos tornar. Então, vamos sempre dizer, evitar o termo Deus e vamos sempre usar o termo todo, tá? Então, toda a criação, todo o universo é uma criação da mente do todo. É o todo que projeta, é o todo que sonha. Na mente do todo, nós vivemos, tá? Na mente do todo, nós nos movemos. Na mente do todo, nós temos as nossas existências, tá? Então, a nossa vida, a nossa existência, a nossa manifestação e a manifestação de qualquer ser é um sonho na mente do todo, que é manifestado num momento. Cláudio foi manifestado em 1700, nossa, fui agora à vida anterior, em 1979. Eu até assustei, foi em 1700. Pois são as sementes de ouro, né, as reminiscências do passado que Pitágoras tão sabiamente falava, né? Só que não é momento para a gente falar das reminiscências de ouro, né? A gente precisa primeiro entender o que é as leis universais, né? O que são as leis universais, para depois tocar em algo tão profundo
como as sementes de ouro, né? Então, o Cláudio ele foi manifestado, né? Ele foi sonhado e foi criado em 1900, eu ia falar 1700 de novo, gente. 1979, né? E em um determinado momento, o todo acordará para o sonho Cláudio, tá? Então, o todo ainda está sonhando o Cláudio. Mas num determinado momento ele vai acordar desse sonho e o Cláudio vai ser ocultado da manifestação. Então, nós vivemos dessa forma e tudo que há na manifestação tem a sua existência dessa forma. É toda baseada em ciclos de manifestação e de ocultação. Manifestação e ocultação. Imagine da seguinte forma: para um golfinho, um navio, ele está oculto quando ele está nadando. Mas quando o golfinho emerge, coloca a sua cabeça para fora, ele consegue ver, consegue vislumbrar aquele objeto. Então, esse objeto foi manifestado. Ele mergulhou, o objeto foi ocultado. É exatamente dessa forma que é a manifestação. Ora, os seres são manifestados e vivem a vida material, a sua energia toda é adensada para essa existência. Ora, os seres são ocultados e essa energia, essa consciência, então, vive uma vida apenas na energia, apenas de forma sutil, apenas vibrando muito sutilmente, tá? Então, todos os seres vão ser guiados e regidos dessa forma. Manifestação e ocultação. Sonho e realidade da mente do todo. Então, uma hora o todo vai estar sonhando, uma hora o todo vai despertar desse sonho. E cada um, obviamente, vai ter o seu momento de sonho e de realidade na mente do todo, cada coisa, cada ser. Essa lei que estabelece a natureza mental de toda a criação, né? Então, o todo é a mente que sonha, o universo é mental, é o produto, é o sonho dessa mente, né? Então, a natureza da criação, ela é mental. Então, essa lei, ela explica todos os fenômenos mentais e todos os fenômenos psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública. Nada escapa à lei, né? Que sem, né, a explicação dela, da lei, tá, seriam fenômenos inteligíveis, ou seja, que a gente não poderia entender, que a gente conheceria sem o auxílio dos sentidos, por isso inteligível, tá? Mas que a explicação para nós é difícil e desafiadora quando a gente utiliza os métodos, os meios científicos, tá? Então, por meio da ciência, a gente não consegue, tá, explicar a atuação do mentalismo, tá? Da lei do mentalismo. Por quê? É um princípio inteligível. A gente conhece esse princípio por meio da nossa mente, por meio da nossa elevação, tá? Não é possível conhecer esses fenômenos por meio dos sentidos. A ciência utiliza como método o empirismo, os sentidos para conhecer. Então, por isso, ela ainda ignora alguns desses princípios, dessas leis, alguns já reconhecem, tá? Como a gente vai ver mais para frente com a lei da ação e reação, da causa e efeito. A compreensão, então, dessa lei, desse princípio hermético,
a lei do mentalismo, ela vai possibilitar ao indivíduo abarcar prontamente, de forma muito rápida, as leis do universo mental. E vai também possibilitar que esse indivíduo aplique essa lei para a sua felicidade e o seu avanço moral, o seu adiantamento moral. Tá? Só que vale aqui ressaltar, né, que o estudante hermetista, que o buscador, que o filósofo, tá, ele ainda não sabe aplicar inteligentemente essa grande lei mental. Tá? Também, tá, não faz uso consciente dela, apesar de que a emprega de forma casual, de maneira inconsciente. Tá? Como isso? Bom, quando você acorda de manhã e alguém te diz bom dia e você diz não há de quê, né? O que ele tem de bom? Você está criando mentalmente, energeticamente, a aura do seu dia. Então, vamos lembrar sempre da magia dos começos. Aquilo que começa de forma ruim, não tente consertar, porque vai terminar ruim. A emenda sempre é pior que o soneto. Com a chave da sabedoria hermética, então, o estudante, o filósofo, o buscador, ele poderá ter acesso a diversas áreas do conhecimento, ao templo, né? O Kaivalho diz assim, ao templo do psiquismo e da mente, tá? Podendo, então, transitar por essas áreas, por todas as câmaras desse templo, de forma livre e de forma inteligente. Por isso que é muito bom a gente criar consciência sobre a lei do mentalismo. Porque muitas das vezes, inconscientemente, a gente cria a aura do nosso dia, cria tudo aquilo que vai energeticamente acontecer conosco. Ah, vou aproveitar então para criar R$ 1 milhão na minha conta. Olha, não é dessa forma que funciona. E outra, tenho certeza você não tem moral, elevação moral para fazer isso acontecer. Tá? Essa lei, ela explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria. Então, se a gente conhecer essa lei, se a gente aprender a dominar essa lei, então, quando a gente tiver a devida elevação moral, a gente vai manipular a força, a gente vai manipular a energia e a gente vai manipular a matéria. Tá? Até lá, muito estudo, muita prática, muita evolução, muita depuração da nossa matéria grosseira. Aquele que compreende a lei universal do mentalismo, a verdade sobre a natureza mental do universo, segundo Carvalho, está avançado no caminho do domínio. Veja bem, só compreender o mentalismo não significa que você precisa dominar, tá? Só de você compreender já se considera que você está avançado no caminho do domínio. E então você vai poder ter sucesso na criação da aura de um dia melhor, daquele dia que tudo vai ruir aos seus pés e nada vai te abalar, tá? Se não for dessa forma, sem esta verdade, sem estabelecer essa compreensão, diz o Caibalho, em vão o estudante baterá nas portas do templo, em vão ele tentará mentalizar, porque ele não vai conseguir materializar o pensamento. Do mentalismo, trazendo para a nossa vida cotidiana, prática, né, a vida dos pobres mortais,
já despertos, né, para o conhecimento, para a senda. Vamos lá. Pensar o seu dia. Eu devo sempre administrar o meu tempo, organizar as minhas ideias em torno do meu dia, pensar como que eu quero que ele seja, né? Mas não vamos criar fantasias na nossa mente. A fantasia só faz com que a gente desperdice a nossa energia. Vamos manter o nosso pé no chão, né? Vamos pensar em criar o nosso dia com uma aura tranquila, com uma aura serena, com uma aura calma, com uma aura feliz. E estar consciente de que algo errado pode acontecer, e se acontecer, eu consciente disso, vou reagir de forma tranquila, de forma serena, e isso não vai roubar a minha felicidade, não vai me roubar de mim mesmo, tá? Então, é necessário administrar o nosso tempo, tá? Pensar o nosso dia é uma das melhores iniciativas para realizar ações que são fator de soma na nossa vida. E isso também vai eliminar o desperdício de tempo com ações que não agregam valor à nossa vida, né? Aquela navegação na internet sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo, né? Utilize a internet para agregar conhecimento, somar a sua vida, somar valor à sua vida, né? Leia um bom artigo, leia um bom livro, ouça um bom audiobook, ouça uma música que te eleva, veja um filme que tem uma mensagem simbólica, filosófica por trás, que vai servir para você despertar para a senda, para o caminho. Relembrar quem eu sou. Gente, ter uma identidade ou saber quem se é, saber onde se está e onde quer chegar é essencial para nós, tá? Nenhum vento, diz a filosofia, nenhum vento sopra favorável ao barco cujo capitão não sabe em que porto quer chegar, ou para onde vai, para que porto vai. Tá? E aí a gente pode pensar isso de forma mais simples, lembrando lá Alice no País das Maravilhas e aquele gato que fica aparecendo e sumindo, né? Não me lembro o nome do personagem. Ela pergunta para ele: esse caminho é o caminho certo? Ele diz: depende para onde você vai. Se eu não sei para onde eu vou, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho é o certo. Evite as massas. Não vá para algum lugar, porque todos estão indo. Pare, pense, onde eu quero chegar. E aí você vai descobrir qual é a senda correta. Sintonizar-se com o elevado. Isso é extremamente importante para que você mantenha a sua consciência vibrando no alto, tá? Conectar-se, então, com aquilo que agrega valor à sua vida, que é fator de soma à sua vida, isso faz com que a consciência fique vibrando elevada. Evite iniciar o dia ouvindo músicas ruins, apreciando música depreciativa, ouvindo, vendo notícias ruins, violentas, sanguinolentas, sangrentas, tá? Evite sentimentos ou emoções de baixa vibração. Porque se você começar o seu dia assim, você vai terminar o seu dia dessa forma. Então, vou conseguir, então, ficar sintonizado o tempo todo com o elevado? Não, somos humanos. A nossa consciência vai baixar a sua vibração. A hora que aquela fome apertar, por exemplo, aquela vontade de ir no banheiro, apertar, você vai se desligar de tudo e simplesmente vai atender o seu corpo. A sua consciência vai baixar para o nível do corpo, né? Volte a sintonizar-se depois. Dessa forma, né, estando com a consciência elevada, a sua resposta ao mundo, os seus movimentos ao universo vão ser melhores, vão ser sempre condizentes a um ser humano e não condizentes a um animal. O que a gente mais encontra no nosso dia a dia, né? Levantar com o pé direito,
ouça músicas que te elevam, vejam filmes que tenham um bom ensinamento, tá? Tenha pensamentos elevados. Dessa forma, você vai ver que a sua mente se elevará. E essa mente elevada, ela criará, então, uma boa aura para o seu dia, criará um bom mundo para você e para aqueles que te rodeiam, tá? Exercite diariamente a criação do seu mundo. Não deixe que fatores externos a você crie o seu mundo para você por inércia, por preguiça. Pense o seu dia, não deixe que os outros pensem para você. Pensamento positivo vai dar certo, mesmo que o mundo esteja ruindo aos seus pés. Se conectar com o elevado, pensar positivo, andar com o pé direito, vai fazer com que você, por meio do mentalismo, crie um mundo energeticamente, pelo menos, melhor para você. Tá? Lembrar-se das magias dos começos. Tudo aquilo que começa ruim tende a terminar ruim. Tá? Aquilo que começou ruim e que está dando errado, não tente consertar, porque a emenda é sempre pior que o soneto. Então, prefira sempre começar o seu dia bem-humorado, de alto astral, para cima, elevando a sua consciência. Isso não só fará com que o seu mundo fique melhor, tá? Com que você reaja melhor à vida, mas fará também com que você atraia mais disso para a sua vida. Se você começa o seu dia com energia ruim, você vai ter do universo mais energia ruim ao longo do seu dia, como a gente vai ver na próxima lei, que é a lei da correspondência. Tá? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Lembremos a máxima bíblia, assim na terra como no céu. Essa máxima da correspondência, os antigos levavam muito a sério. Tá? Eles concebiam o mundo superior, o mundo elevado, como sendo o modelo para o nosso mundo. E, obviamente, o mundo inferior, o mundo dos mortos, também como uma réplica, como uma sombra desse mundo elevado. Esta lei, ela tem a verdade de que existe uma certa correspondência, tá, entre as leis e os fenômenos, tá, de todos os planos da existência e da vida. Tá? Para a gente compreender isso, pensemos, existe estrela no céu, existe um corpo celeste que a gente chama estrela. A gente olha para o mar, a gente vê lá um ser que é análogo a esse corpo celeste, também chamado de estrela do mar. Se a gente olha para a terra, a gente vê um animal chamado cavalo. A gente olha para o mar, a gente vê um animal lá, chamado cavalo marinho, análogo ao animal terrestre. Então, tudo o que está em cima é como o que está embaixo. Ou seja, o que está embaixo é um reflexo daquilo que está em cima. Né? Pensemos no mundo das ideias de Platão. Tudo o que existe nesse plano, ele foi pensado antes, ele existe, tá? De uma forma ideal, uma forma energética, que jamais se desfará. Se eu pensar uma taça, por exemplo, eu jogar ela na parede, ela deixa de ser taça e vai passar a ser caco de vidro. Mas isso não significa que a ideia taça se desfez. A ideia taça permanecerá e sobreviverá a todas as outras taças.
Esse princípio, ele dá, então, ao homem, ele nos dá condições de explicar os paradoxos, né, não entendidos, obscuros, tá? E os segredos da natureza, os mistérios da natureza, tá? Existem planos fora dos nossos conhecimentos, que nós não temos parâmetros para conectar com eles. Mas, quando a gente compreende essas leis e quando a gente aplica essas leis, a gente pode compreender, então, muita coisa de uma outra maneira, que antes não nos era possível compreender, conhecer. E essa compreensão, ela seria impossível à nossa consciência se não fosse por meio dessa lei. Tá? Essa lei é de aplicação e de manifestação universal. Todos os planos do universo material, mental e espiritual são regidas por ela. É uma lei universal. Nada escapa a ela. É um dos princípios considerados como o mais importante ou um dos mais importantes instrumentos mentais. É por meio dela que o homem pode ver além dos obstáculos, tá? Além dos problemas, além das barreiras que encobrem da nossa visão o desconhecido. Aquilo que eu sempre falo. Às vezes a gente fica olhando o problema, foca no problema e esquece que por trás do problema existe um universo todo de possibilidades. O conhecimento dessa lei possibilita, então, o homem a racionar, a agir de forma racional e inteligente. Tá? Possibilita, então, nos a racionalizar sobre aquilo que nós conhecemos e sobre aquilo que não conhecemos, aquilo que não é conhecido, sobre o desconhecido. E estudando a mônada, não vamos entrar nesse conceito, tá? Mas esse conceito de mônada é um centro onde todas as células que dela se originam estão conectadas. Isso é importante para nós. Vamos pensar o todo e todos os seres da manifestação ligados a esse todo por meio de um fio chamado espírito. Então, por meio do estudo da mônada, o estudante, o hermetista, o filósofo, o buscador, chega a compreender o arcanjo, sem explicações sobre o arcanjo, tá, pessoal? E sem perguntas sobre eles sobre isso no momento. Seguindo, então, como que isso funcionaria, tá, para nós, pobres mortais, em nossa vidinha cotidiana. Tudo gira em torno de um centro. Veja bem, os planetas giram em torno de um centro, em torno do Sol. Tá? Os elétrons, eles giram em torno do núcleo do átomo. Tá? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos desejos, nossas angústias, também possuem um centro e giram em torno desse centro. Que centro é esse? Em torno de qual centro estão girando seus pensamentos, seus desejos, suas emoções, suas ansiedades? Precisamos lembrar da máxima da correspondência. Assim como está dentro, está fora. Assim na terra como no céu. Como está dentro é como está fora. Da forma que estivermos dentro, e os nossos pensamentos, os nossos desejos, nossas emoções girando em torno desse centro, essa maneira como nos encontramos, é exatamente a forma como tudo o que nos rodeia estará.
ficará girando em torno de nós, como nós sendo um centro. Então, se eu estiver por dentro triste, minhas emoções, meus pensamentos, meus desejos girarão em torno disso. E em torno do Cláudio triste girarão todos os acontecimentos do seu dia. Temos que ter muito cuidado com isso. Porque o fora vai espelhar o dentro, o interior. O meu centro é exatamente aquilo que eu quero ser. É o meu objetivo, a minha meta. Tá? Isso pode ser traduzido como um sentido de vida. Ou pode ser traduzido como uma realização egoísta, onde eu apenas quero me beneficiar, mesmo que seja em detrimento de outrem, mesmo que seja prejudicando a outrem. Tá? Então, objetivo, sentido de vida, deve atrair sempre os meus pensamentos, sempre os meus desejos, sempre as minhas emoções. Esse objetivo deve ser elevado. Deve, então, atrair o meu pensamento, o meu desejo, viver a plenitude da natureza humana e não ser conhecido, ser famoso, obter sucesso, uma casa de luxo, um carro. Tá? Não estou dizendo que isso é ruim, ter um carro, ter uma casa, ser famoso é ruim. Não. É ruim quando isso for a finalidade da sua vida. Por quê? Você atingindo esse objetivo, você já poderá morrer, né? Realizou a sua vida. Se tudo, né, for elevado, se o meu centro for elevado, se o meu objetivo for elevado, tudo o que estiver dentro de mim, girando em torno desse centro, corresponderá, pelo menos em certa medida, àquilo que estiver fora de mim. Ou aquilo que estiver fora de mim corresponderá, em certa medida, com aquilo que está dentro de mim. Tá? Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas eu não mereço isso que está acontecendo comigo. Eu sou tão bonzinho. Mas lá no seu âmago, lá no seu interior, você sabe que você não é o bonzinho que você diz ser. Tá? E aí, o que está acontecendo com você está exatamente espelhando o seu interior. O centro emocional. Qual é o meu centro emocional? Aqueles a quem amo. Aqueles e aquilo também a quem amo, né? Tem muita gente amando objetos, né? Usando pessoas e amando objetos. A forma como eu estou por dentro é exatamente como será percebida por aqueles que me rodeiam. Dessa forma, então, como o meu estado interior, fora de mim, as ações, a energia, a aura, os acontecimentos serão. Então, nesse sentido, as pessoas que me rodeiam, tá? Aquelas pessoas que eu amo, com quem eu convivo, a forma como eu me relaciono com eles, pode, então, ser o termômetro que vai medir o nível da minha elevação moral. Tá? Então, o meu centro emocional, aqueles que amo, como eles me percebem, a forma como eu me relaciono com eles, é exatamente a justa medida, tá, da minha elevação moral. Se eu estiver, de fato, elevado, eu ajo com esses de forma justa, de forma equilibrada, de forma amável, de forma generosa, de forma fraterna. Se não, né, brigas, contendas, discussões, né, amarguras, mágoas, choros, tristezas, depressões e por aí vai. Terceira lei, a vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Esse é o aforismo. Vamos explicá-lo. Tudo está em movimento,
Nada o que existe está de fato parado. Até mesmo uma pedra, uma rocha, ela se movimenta. Ao calor, ela expande. Ao frio, ela se contrai. Existe uma consciência nela que provoca essa expansão e essa contração. Ou seja, aos nossos olhos, ela está parada, né? Mas a um observador com os métodos e técnicas apropriadas de observação, ela estará em movimento. Tá? Esta lei, ela explica as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, da energia, da mente e do espírito, tá? Que vai, obviamente, resultar em vários níveis, em várias ordens, em vários planos de vibração. A minha matéria se manifesta dessa forma como vocês percebem, tá? A minha energia, de outra. Eu falo gesticulando o tempo todo, né? Então, essa é uma forma da minha matéria se manifestar. A minha mente se manifesta de uma outra forma, se manifesta de forma muito racional, de forma muito lógica, né? Eu sou muito racional, eu sou muito lógico, tá? E isso me lega um pensamento muito racional, muito lógico. Também rege as minhas emoções. As minhas emoções, elas são bastante lógicas e bastante racionais, né? Depois de uma certa prática, tá? De um certo exercício de disciplinar das minhas emoções, do meu plano emocional, tá? Que isso fique bem claro. Desde, então, o todo, tá? Que é concebido como o puro espírito, a forma material mais grosseira na manifestação, tudo está vibrando, tudo está se movendo, nada está parado de fato, tá? Quanto mais elevada é a vibração, mais elevada será a posição do ser na escala. A lei da vibração, então, no nosso dia a dia, tá? Ainda algumas coisas ainda para dizer sobre a vibração, tá? Aqui no meu roteiro de fala. A vibração do espírito, então, ela é de grande intensidade e também de grande rapidez, tá? É por isso que aos nossos olhos materiais não é perceptível o espírito. É tão infinitamente grande a intensidade, a rapidez, tá? Da vibração do espírito que praticamente ele vai parecer parado, tá? Da mesma forma como se a gente observar uma roda rodando, se movimentando rapidamente em alta velocidade, ela vai parecer parada. Na extremidade inferior dessa escala, então, as formas mais grosseiras da matéria na existência vai conter, então, vibrações muito densas, que, obviamente, são muito vagarosas e que vão parecer aos nossos olhos estar também paradas. Tá? É nesse ponto que a gente percebe que os paradoxos eles se conciliam. Tá? A gente vai ver isso mais para frente. Em suma, parece, às vezes, que as leis são uma só coisa. Tá? Isso porque a gente separa em pedacinhos para nós entendermos, mas existe, na verdade, uma grande lei, uma única lei. Aquele que compreende a lei da vibração alcançou o cetro de poder. Vamos então ver como que a gente pode exercitar a lei da vibração, criar consciência sobre ela e exercitar na nossa vida. Sintonizar com a beleza, tá? Nós mimetizamos a vibração, ou seja, nós copiamos a vibração. Tá? É muito comum, se a gente prestar atenção em alguém que está rindo,
que está tendo frouxos de riso, a gente começar a rir também. Isso porque essa vibração do riso acaba sendo copiada por nós, mimetizada por nós. Acaba nos afetando. Nós somos energia e essa vibração acaba por nos afetar. A gente, ao entrar em contato com o belo, a gente faz com que o nosso padrão de vibração da consciência se eleve e se iguale ao do belo, ao da beleza, ao da harmonia, ao do equilíbrio, tá? Então a gente vai corresponder a isso, né? Bom dia, né? Se alguém diz bom dia e o outro diz o que ele tem de bom, a gente vê aí uma diferença na frequência da vibração. Um está desejando um bom dia, o outro está dizendo o dia não está tendo nada de bom para mim. Obviamente, se esses dois seres permanecerem juntos ao longo do dia, aquele de mente mais influenciável, mais suscetível à influência externa, vai ceder. O que está bem-humorado pode se tornar mal-humorado, ou o que está mal-humorado se contaminar com o bom humor, que seria a receita perfeita, né? Exercitar a reflexão. Quando a gente reflete sobre a vida e o que ela nos oferece para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento, para a nossa elevação, para que a gente, então, vibre em uma escala elevada, com isso a gente eleve sempre o nosso padrão de vibração, tá? A gente está fazendo um exercício contínuo dessa lei. A gente está compreendendo, a gente está estabelecendo um domínio sobre essa lei. Ao refletir, né, sobre as sementes que nós plantamos e sobre os frutos que nós colhemos, tá, a gente é capaz, então, de chegar à compreensão das nossas responsabilidades sobre os nossos atos. E assim a gente pode, então, aprender a lição que a vida nos dá. Tá? Por meio da reflexão, isso é possível. Por meio da reflexão, é possível nós entrarmos no fluxo pedagógico da vida e vibrar na mesma vibração do universo. Existe equilíbrio, existe harmonia, existe beleza no universo. Veja um pôr do sol, por exemplo, ou um nascer do sol, por exemplo, né? Existe harmonia, existe equilíbrio, existe beleza. E aí, se a gente se conecta a esse fluxo, a gente vai ser dessa forma. A pessoa que acorda de manhã e que não vê nada bom nisso, nada bom em um novo dia, é porque dentro ela não tem nada para corresponder ao que ela vivencia. Ainda sobre a vibração no nosso dia a dia, conectar-se com coisas elevadas que nos puxem para cima, tá? Então, conectar-se com coisas que nos aproximem dos nossos verdadeiros sonhos. Quando nós nos conectamos com o que é elevado, com o que é alto, temos, então, todo o apoio que precisamos para nos manter de pé. O universo nos fornecerá tudo aquilo que for necessário. Ainda que o mundo, então, caia aos nossos pés, a gente vai ficar de pé. Né? Por se a nossa cabeça está firmada no alto, naquilo que é elevado, não vai importar muito o chão embaixo dos nossos pés. A nossa base não será, obviamente, o chão, mas sim o alto. Aí a figura nórdica daquela árvore que cresce do céu para a terra, com as raízes fixadas no céu, tá? É esse símbolo, tá? Então, desenvolver a nossa identidade, o nosso nome interno, é muito importante para isso. Jamais o nosso nome interno, a nossa identidade, nos abandonará, nos deixará sozinhos. Quem tem a sua identidade, a companhia de sua identidade, quem tem
o carinho do seu nome interno, jamais se sentirá sozinho. Pode se sentir solitário, sozinho, não, jamais. Vivencie coisas harmoniosas, serenas. Então, coisas elevadas, né, coisas harmoniosas, serenas. Vida igualmente harmoniosa, igualmente serena, igualmente equilibrada, certo? A mente que é governada por pensamentos e desejos, ela sempre, que é a nossa mente concreta, ela sempre tende a servir a nossa personalidade, mente e corpo, tá? E ela se apega, ela ama o egoísmo. Então, essa mente apegada à personalidade, ela estará sempre puxando a nossa consciência para baixo, tá? Ela vai estar sempre justificando o porquê que a gente deve ficar sempre pensando na nossa personalidade, sempre valorizando, sempre amando, apegando a nossa personalidade. Enquanto a mente, que é pura, livre dos desejos e é alimentada por virtudes e valores, ela sempre se manterá no alto, sempre se manterá elevada. Por que isso acontece? Porque essa mente, ela almeja alcançar a sabedoria. Ela busca alcançar a sabedoria. Quarta lei, a lei da polaridade. Diz o aforismo, tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus, os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos são reconciliáveis. Tá? A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau, nos diz o Caibalion. Tá? Os opostos, eles são a mesma coisa, eles distinguem-se apenas em graus, e a gente vai ver exemplos. Tá? Os pares que travam relação de oposição, eles podem sempre ser reconciliados. Os paradoxos são reconciliáveis. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Toda verdade é uma meia-verdade. É por isso que a gente nunca deve discutir o ponto de vista de ninguém, a opinião de ninguém. Porque as verdades, elas são sempre meias-verdades na manifestação. O todo é absoluto, mas a parede, para mim, não é relativa, ela é absoluta. Eu sei que se eu tocar a cabeça nela, eu vou rachar a minha cabeça, certo? Isso não se discute. Mas como essa parede foi levantada, o material que foi utilizado, eu não sei, eu não presenciei a criação dessa parede. Então, tudo o que se disser, se não derrubando a própria parede para ver a constituição dela, será uma meia-verdade e será indiscutível. Portanto, discutir a verdade dessa parede sem colocá-la ao chão para ver como ela foi construída é como se diz no jargão comum, discutir o sexo dos anjos. Há dois lados sempre em tudo. Há duas faces na moeda, sempre, tá? Pois tudo na vida é dual. Nós somos dual, né? Duais. Temos uma natureza divina e uma natureza humana. Nessa natureza humana, temos outra dualidade, que é mente e corpo, psique e físico. Tá? Calor e frio. Ainda que calor e frio sejam opostos, eles são a mesma coisa. Tá? Eles são diferenças de graus de temperatura. São simplesmente variações de uma mesma coisa, temperatura. Não existe no termômetro um local específico dizendo aqui é frio, aqui é quente. Existe uma escala onde se tem ausência de calor total, menos ausência de calor e presença total de calor. Calor e frio indicam, então, nesse sentido, a variação em graus
de temperatura de uma determinada coisa, tá? E que essa temperatura ela vai se manifestar como calor, que é a presença de calor, e como frio, que é a ausência de calor. Nada mais que uma única forma, uma única coisa em variedade e em ordem de vibração. É importante que a gente entenda isso, tá? Esse princípio, ele está presente em tudo na manifestação, certo? Então, nesse sentido, quando alguém diz para você, eu amo você, estará presente ali também ódio, tá? São dois estados mentais aparentemente diferentes, mas, apesar disso, existem graus de amor e graus de ódio, tá? Então, aquela pessoa que ama demasiadamente e que num determinado momento acontece alguma coisa que esse amor vai gradativamente desaparecer e o lugar dele gradativamente vai ser ocupado por um, uma consciência de ódio, tá? Então, existem graus de amor e graus de ódio e um ponto médio que o estudante hermetista, o buscador, o filósofo, vai usar como um termo igual ou desigual, tá? Então, algo é igual, algo não é igual, é desigual, tá? Então, existe o que é igual, existe o que não é igual. E vai existir aquilo que vai se assemelhar, ou seja, as gradações entre um extremo e outro, tá? Então, isso vai esconder de forma mútua, né, nesses dois extremos, a gradação, a forma gradual do sentimento, que às vezes nós temos dificuldade em conhecer, né, o que é igual e o que não é igual. A gente tem dificuldade em definir o que é amor e o que é ódio. E o que está entre os dois estados mentais, a gente, obviamente, desconhece por completo, exatamente por ser gradações de amor e gradações de ódio. Deus e o diabo. Agora vocês vão levar um susto, né? Ou se assustaram. Sim, também Deus e diabo são polos de uma mesma coisa, tá? Para o estudante hermetista, para o filósofo que compreende a arte de transmutar as coisas, tá? De olhar para as coisas e ver os dois polos, de mudar um sentimento de tristeza em sentimento de alegria, transmutar o estado desse sentimento, tá? Ele vai, então, compreender Deus se transformar no diabo e vice-versa, por meio da aplicação da lei da polaridade. O que eu estou dizendo? No passado, tá? No passado bastante remoto, a divindade, ela fazia o bem e ela fazia o mal, ela fazia paz, ela fazia desgraça, tá? Então, a divindade estava bem, vamos pegar Jeová, né? Jeová estava bem, vai lá e abençoa o fulano. Aí o fulano lá no outro dia faz uma coisa que irrita Jeová, Jeová manda Elohim, que é o espírito dele, né? O espírito de Deus, Ruach Elohim, vem cá, Ruach Elohim, manda Ruach Elohim fazer o mal. Então aí é Ruach Elohim Ha. Tá? Então, a divindade fazia o bem e o mal. Por uma transformação filosófica, uma abstração filosófica, tá? A divindade, Jeová, Yod-Heh-Vav-He, né? As consoantes no original, ela vai deixar de fazer, ela vai ser castrada e deixar de fazer o mal. Óbvio que alguém vai ter que fazer esse mal que Yod-Heh-Vav-He deixa de fazer. Então, vai surgir uma figura que vai ser responsável por criar, por gerar a desgraça, por gerar e criar o mal.
E essa figura é o diabo. Em suma, é a mesma divindade. Tá? O povo antigo sabia muito bem disso e entendia a transmutação do Deus em diabo. O Deus que fazia o bem, fazia o mal também. O conhecimento dessa lei, a lei da polaridade, possibilitará então o discípulo a modificar, a transmutar a sua própria polaridade, sua polaridade mental, assim como a dos outros, se ele for um praticante hábil da lei da polaridade, ele não só consegue inverter a polaridade da energia mental dele, como aqueles que se aproximam dele acabam também sendo contaminados por essa energia, por causa da vibração que eu falei atrás, que ela é mimetizada, que ela é copiada. Então você está hiper ansioso, você chega perto de alguém que em algum nível domina a lei da polaridade, está em paz, e aí você acaba relaxando. Aí você acaba ficando tranquilo. Isso é, às vezes, até comum de acontecer. Às vezes a gente nem tem consciência que está aplicando a lei da polaridade, que a gente consegue mudar a polaridade da nossa energia mental e consegue mudar a dos outros. Às vezes a gente nem tem consciência disso. Tá? Mas isso é totalmente possível. Só um minutinho, pessoal. Ok, voltamos. Vamos ver, então, na prática, no nosso dia a dia, como que isso funcionaria. Gente, a aula de hoje é bastante extensa, tá? A gente tem 7 leis, então faltam 3 ainda para a gente comentar, tá bom? Não tinha como dividir em várias aulas. A gente só divide esse assunto quando a gente vai mergulhar de fato em cada uma das leis, a gente vai passar cada aspecto, tá? Não é o caso para esse nosso momento. Empolgação é diferente de entusiasmo, tá? Vamos lembrar que sempre existe uma gradação, tá? Nos diferentes estados do nosso psiquismo. A nossa psique, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e desejos, eles sempre são polarizados e existem gradações, tá? Então, uma tristeza, existe gradações dessa tristeza até que a tristeza se transforma em alegria. Então, você não pode controlar o mundo externo a você, mas o seu mundo interno você pode. Você pode, no momento de tristeza, se entregar totalmente a esse sentimento, como você pode virar a chavezinha e transformar esse sentimento de tristeza em alegria. Tá? Você pode transmutar isso. A lei da polaridade nos ensina isso. Vamos procurar, então, manter a nossa vibração, a vibração da nossa consciência sempre elevada. Tá? Isso vai nos permitir, então, ter a consciência, desenvolver a consciência sobre os nossos estados mentais e vai nos dar a possibilidade de nós transmutarmos esses estados mentais. Conhecendo esses estados mentais, a gente consegue modificá-los, a gente consegue manipulá-los, transformá-los de um estado no outro, transformar de um no outro. Tá? Então, a gente pode, praticando a lei da polaridade, facilmente transmutar a nossa energia mental. A nossa psique, ela possui uma tendência de ficar sempre indo de um extremo ao outro. Ora, a gente está muito triste, daí a pouco a gente está muito feliz. No mesmo momento que a gente está feliz, sorrindo, a gente já lembra de algo que foi feito lá no passado para nós e a gente já começa a chorar. Tá? Então, a nossa psique ela vai estar sempre oscilando de um extremo ao outro. Tá? Quem já não ouviu aquelas frases, né, de nossas avós e mães, em dia de muito riso, pouco siso, tá? Isso, tá? Trocando em miúdos, significa
que quem ri de tudo pouco compreende, né? Não tem compreensão de muita coisa. Não está utilizando bem o seu juízo, né? Por isso fica rindo de tudo, para mostrar que entendeu a tudo, que está muito feliz, né? Só que os extremos sempre nos são prejudiciais, tá? Então, a gente tem que buscar o equilíbrio, o caminho do meio, a justa medida disso tudo. Buscar equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, pensamentos. A gente pode, então, buscando esse equilíbrio, evitar que a gente seja traído pelos excessos. Ou, então, né, penalizados pela falta, pela ausência, né, do equilíbrio nas emoções, nos sentimentos, desejos e pensamentos. A chave, então, é sempre procurar a justa medida, procurar o meio justo, o justo caminho, né? Aquilo que os orientais, os budistas sempre chamam de caminho do meio. Tá? Sedimentar sentimentos. É importante que a gente não fique criando um sentimento hoje e sepultando ele amanhã. Né? Nesse sentido, a gente vai transformar a nossa vida, a nossa psique, num cemitério de sentimentos. Né? Não faça isso. Em tempos de relações muito frívolas, né? Tem muita gente que vai dizer líquida, eu não gosto muito como pensador, como pesquisador, como filósofo, não gosto muito desse termo, tá? Mas em tempos de relações muito frívolas e passageiras, né, que nunca se concretizam, nunca criam raízes, né, se conscientizar de que tudo tem o seu polo oposto é extremamente necessário, tá? Porque é necessário também que a gente compreenda que esses opostos eles podem se reconciliar. Então, se eu estou ali entregue a uma alegria, a uma tristeza, eu tenho que despertar a minha consciência para que essa tristeza seja transmutada em alegria. Sentimentos, né, eles não são construídos do dia para a noite. Eles não são construídos no toque de uma varinha de condão, num ato mágico, tá? Sentimentos verdadeiros, de fato, eles demoram muito a se cristalizar, a se sedimentar, a criar raízes, a se fixarem, a se solidificarem, né? Hoje a gente vive relações de que você ama num momento desesperadamente. Desculpem, pessoal. Eu fiz síndrome da boca seca e isso me prejudica bastante quando falo bastante. Num dia se ama desesperadamente, no outro dia se odeia. Então, os sentimentos, eles mal começam a germinar dentro de suas cascas, né? Das cascas de suas sementes, e já são mortos, não chegam nem a emitir uma raiz, certo? Eles, então, não se sedimentam, não se solidificam, não se cristalizam, não criam raízes. É necessário que a gente saiba que sentimentos precisam ser cultivados. Se a gente plantou uma semente, de um sentimento, a gente precisa regar essa semente para que ela nasça, para que ela cresça, para que ela floresça e produza frutos. Tá? Sem esse cultivo, é tempo perdido você plantar um sentimento. É energia jogada fora.